O Evangelho é que destapa quem tu és. Tu sabes por que tu estás aqui? Porque o Evangelho destapou quem tu és e tu sabes que tu és um eleito. A palavra não é que eu te caio bem e tu me cais bem. Não, é aqui, é o que está pelo meio, é a verdade bíblica. Por exemplo, a mim me perguntou a imprensa e como você está certo que eles vão seguir com você mundialmente e que estão com você porque você não dá carta de membresia numa forma de amarrá-lo psicologicamente? Diz, bom, aí é onde está o poder nosso, porque o poder nosso não é por convencimento de sabedoria humana. O poder deste ministério está onde está o poder, que é na verdade do Evangelho. E isso é o que te amarra. A ti não te amarra que eu disse bem ou disse bem. Aqui o que te sustenta firme é um conhecimento que está estabelecido e escrito. E assim deve ser. Porque senão, imagine, senão fracassas, porque não vais ter firmeza. De fato, o que dá poder, o que dá força à âncora para que o barco fique é quando fica bem ancorado. E esqueça que pode vir vento que está ancorado. Por isso é que Paulo disse que o Evangelho é firme âncora de nossas emoções, de nossa alma. É a única forma que Paulo usa a alma, porque você sabe que depois da cruz o termo alma terminou. Agora é espírito vivificante. Às vezes eu escuto. Esta manhã eu estava escutando um programa de um pastor evangélico muito inteligente. Veja que inteligente era. E havia um sacerdote bastante inteligente. Esse pastor tinha mais conhecimento do que o sacerdote. E também escutou um pastor bem versado. Então estava falando de espírito, alma e corpo. Estava falando da Trindade. E eu me perguntava, eu dizia, veja, tão sábio, porque tanto estudo e se preparam bem. E como ele não pôde saber que o termo Trindade terminou há 2000 anos atrás? E o apresentava como atualizado. E quando falou da alma, falou atualizado, quando a alma ficou atrás 2000 anos. Porque o homem foi alma vivente, até que houve a ressurreição dos mortos. Na ressurreição, entrou o termo espírito vivificante, não alma. Você não pode falar de alma nesse reino. Você fica nesse púlpito falando de alma e a congregação te pega e te mata num segundo. Você não pode subir mais. Vamos buscar em Gálatas capítulo 5, no verso 4. Veja o que diz. De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. Que diz? Você sabe o que pensa o sistema? Eles dizem assim, você cai da graça, perdes a salvação. Por aqui não está dizendo que você perde a salvação. Aqui o que diz é que você se desliga da graça por guardar a lei. Veja que na ressurreição, que fez Jesus Cristo com a lei? Busque, por causa de nossa audiência, o que aconteceu à lei. Romanos capítulo 10, verso 4, veja o que diz. Romanos, capítulo 10, verso 4. Porque o que significa fim? Você já viu um filme quando põe fim no final? E você diz, se teve um bom final, se sentiu bem. Se o final foi mal, por que esse filme terminou assim? Pois quando diz o fim da lei é Cristo, está te dando a entender que você não pode viver pela lei de Moisés. Isso está claro? Então, quando Paulo te diz, os que pela lei vos justificais, da graça caístes, o que ele está dizendo? Que como você vai se justificar com algo que já Cristo pôs fim? Se Cristo pôs fim à lei, então os que pela lei vos justificais, o que acontece? Da graça caístes. Vamos outra vez a Gálatas capítulo 5, verso 4. Porque estes são versos que você escreva num caderninho e guarde, porque esse é material de estudo teu.
Lembre-se que isto é um centro educativo. Isso não é uma igreja qualquer. Esta é a igreja de Jesus Cristo, onde você vem se educar para que aprende e fique com você, para que não fique tardio em ouvir. Há um verso assim que o apóstolo Paulo diz que a apostasia vem quando você é tardio em ouvir, quando não registras bem. De Cristo vos desligastes. O que é desligar-se? Separar-se, verdade que sim? Então, não é que você perde a salvação, porque a salvação é um ato que tomou lugar em teu espírito antes da fundação do mundo, antes de você nascer. O que está tratando de dizer é que Cristo em ti funciona com a graça. Mas se você se justifica por obras e esforços pessoais teus, pensando algo como de ti mesmo, como de teus esforços, de tua fortaleza, ou de tua autossuficiência, então a graça não te ajuda. Então és um crente desligado, como um ramo desligado da árvore, que eventualmente o que acontece? Seca. Dura um tempinho assim, verdinho, pode amarrar, fazer um servicinho aí, mas não passa a seiva. Perdes. Vais perdendo a vida. Fica o esqueleto aí. Como estão os crentes aí, essas pessoas que nos criticam? Estão presos com cola, mas não têm vida, eles não sabem o que estão falando. A mim me incomoda falar assim, porque as pessoas falam, você que é um que tem a verdade. Não é que eu creio. Não é que eu creio, é que uma coisa... Se a verdade não tem balance, a verdade tem extremos. Eu sou um extremista em tudo. Agora veja o que diz o verso 2, Gálatas 5:2. Vamos a, como os judeus que vão atrás, eles leem assim. Pois vamos usar o termo deles, ou a forma deles, dele. Eis aqui. Aí vem Paulo com sua autoridade. Pedro não podia falar assim, ninguém podia falar assim. Eis aqui eu, Paulo, o que praticava a circuncisão melhor que ninguém. Eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais, de nada o quê? O ministério crescendo em graça se enfrenta com um fenômeno mundial de ignorância, onde eles não sabem onde vão, eles não entendem, ou seja, que não entendem que para você chamar-te cristão, você tem que ter umas doutrinas. Se você não tem essas doutrinas, não se pode chamar você de cristão, te pode chamar de outra coisa. Mas não cristão. Cristão é um que honra o sacrifício de Jesus Cristo e crê que Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Não é assim? Pois então tu tens que ter umas convicções e umas doutrinas para tu dizeres, olha, eu sou cristão. Mas você não pode dizer a mim, eu sou cristão e creio em Moisés e pratico a lei. Não, porque está desligado. Ou eu sou cristão, mas há que circuncidar-se. Porque o Velho Testamento, a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus diz que Jesus se circuncidou ao 8º dia. E é verdade. Ao menino, Maria o levou ao templo e o circuncidou. Não ao 6º dia, não ao 7º dia, símbolo de perfeição, senão ao 8º dia, símbolo de que faltava algo. 8. Não vá jogar, hein? E se joga, olha, joga 6,78. 6, número de homem, alô? Que é meu nome. 6. Quantos levam esse nome também? Esse é um númerozinho, olha. Esta semana me parou um motorista e me disse, olha, faz tempo que eu venho vendo o teu automóvel. Por que você leva esses números aí? E eu, bom, é porque eu celebro a destruição do diabo, ou seja, o diabo destruir. Esse é outro corte, alô?
Não, não diga só prosperidade, não. Eu creio que o diabo foi destruído. E então, quando Cristo morreu, não só destruiu o diabo, tirou o pecado do meio. Esse é o segundo 6. E o terceiro 6 é que venceu a morte. E ao vencer a morte, olha, tirou o diabo, tirou o pecado, tirou a morte, nos deu imortalidade e nos fez prósperos com isso. Olha, o homem ficou olhando assim, e isso significa isso? Ou seja, que isso não é do diabo? Pois te acabo de dizer que é a destruição do diabo. Por isso é que eu me atrevo a utilizar esses números, porque eu creio que o diabo foi destruído. Não que isso representa o diabo. Representa sim em sua morte. Em sua destruição, o representa. Paulo disse a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Há muitas formas de ensinar a graça. Então, quando uma pessoa está violando esses dois princípios, circuncisão e lei, e nós entendemos, por causa dos escritos, que existem nos chamados grupos cristãos, entendemos que eles violam. Um desses dois viola. Por exemplo, um evangélico não se circuncida religiosamente, mas guarda a lei. Agora, um judeu cristão se circuncida e guarda a lei. Tem os dois. Agora, essa gente se jacta do poder de Deus que celebram em seus serviços. Eles, quando oram, clamam pelo poder do Espírito Santo. Diz, Senhor, manifesta teu poder. E há evidências que se manifestam poder. Mas um poder? E esse eu não quero. Você não quer tampouco. Porém é bom, porque arrepia os cabelos, às vezes te cura, pode te curar. Agora, se te cura por esse poder, você fica escravo desse poder. Porque tem que segui-lo, tem que imaginar, tem que segui-lo. Oração. Muitos agradeceram a Cristo, foram a Cristo, mas só um agradeceu. Logo ressuscita, isso não significa nada. Então, quer dizer que os cristãos de hoje, que se chamam cristãos, que não são, eles estão ausentes do serviço dos anjos. Porque eu não. A esses cristãos por aí, eu peço que eles fechem as igrejas. Eu não me atrevo a ajudá-los. Eu sei que uma igreja por aí necessita de dinheiro para manter-se em pé. Eu não dou um centavo. Ao contrário. Eu peço a meus anjos que acabem de fechar. Mas olha que o pastor vive dessa igreja. Então que busque um trabalho ou outra coisa. Mas, portanto, que pare de ensinar o que está ensinando. Eu gostaria que todas as igrejas fechassem. E eu gostaria que fossem verdadeiras, porque aqui o que estamos é pela verdade. Mas, enquanto eu estou a favor de que se fechem todas as catedrais do mundo, eu estou a favor de que se fechem todos os concílios evangélicos, protestantes. Eu estou a favor de que os mormons fechem suas portas, que as testemunhas de Jeová. Ou seja, eu sou um desastre para eles. Os seminários de hoje estão baseados nas santas doutrinas dos santos apóstolos. Que está me dizendo isso? Que se os santos apóstolos estão metidos aí há circuncisão e aí há lei. Então, se há isso, é verdade? Não há verdade, porque um pouquinho de levedura leveda toda a massa. Então, eu não sei como mais explicar essa situação. Eu não sei por onde dar já. Bom, valeria a pena ler um verso que temos lido bastante aqui e que não nos cansaremos,
que seria Hebreus, capítulo 6, verso 1, que depois que Cristo ressuscitou, o conselho apostólico foi, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante a um caminho melhor, não lançando outra vez o velho, que é um fundamento de arrependimento de obras mortas, porque já, ao tirar o pecado, você se arrepende e ninguém recebe arrependimento. Não, Senhor, perdoe, Deus diz. Olha, que ruído é esse? Ou te metes no confessionário e diz, Padre, perdoa-me. Diga Padre Nosso, e ninguém ouviu, ficou no confessionário católico. Porque isso é um fundamento de arrependimento de obras mortas. Ou seja, o que você faz com o padre e dizendo, Padre, eu pequei? Está dizendo ao padre, o padre, quem disse? Então, fundamento de arrependimento de obras mortas. Então, estamos vendo isso mundialmente. Essas catedrais seguem com a caixinha dessa de confessar-se. E que faz o Papa? De que figura estamos falando? Por que aceitou todavia a mente de um presidente, um homem que está suposto a ter dois olhos de frente ou ter um pouquinho de inteligência, com a Bíblia escrita em espanhol? E todos esses povos prestam atenção a ele. Então, quando aparece uma voz clara, de som de trombeta claro, como é a nossa, não sabem discernir? Estamos falando com uma situação bem séria. É algo sério que estamos tratando. É algo para a pessoa preocupar-se com o que estamos tratando nesta sociedade. Por isso é que eu não posso parar a batalha nem tirar a luva de cima. Eu tenho que seguir com calma. E eu estou em uma etapa de silêncio agora mesmo, porque é doloroso estar onde estou agora, porque eu não posso fazer muito, então tenho que estar quieto. Isso me aconteceu no começo do ministério. Tive 2 anos em Miami sem poder fazer nada. Isso não começou assim, vamos para Miami, pai. Não. Era buscando diretrizes. Como é que eu vou fazer isto? Porque esta é a primeira igreja de sua classe. Então, como eu conheci o outro, havia perigo de que minha mente se manifestasse na velha levedura, quando a carne se mete. Aqui é aí que está o problema, porque você é espírito e és carne, então tua carne sempre quer participar. Você não vê que ela vive contigo? Ela já vive contigo e quer tomar parte. Olha, tem opiniões, tem seus planos, tem seu próprio tempo. Não é o tempo do espírito, é o tempo. Por isso foi que uma vez Jesus disse, o espírito é o que dá o quê? A carne. Tu sabes que essa semana eu estava escrevendo esse verso e escrevi de memória. A carne para nada aproveita, o espírito é o que dá vida. Veja como diz, agora a palavra espírito, ainda que o teólogo por aí que está me escutando diz, ele não sabe que espírito é espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo. Que me importa a mim o que diz o teólogo? Eu sei o que Jesus está falando aqui. Veja o que está dizendo, veja. O Espírito, ou seja, teu Espírito, não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus. Ainda que é o Espírito de Deus, porque o teu Espírito foi feito pelo Espírito de Deus. É como o teu filho é parte tua. E se trata contigo, não com teu filho. Mas chega um momento que diz, não, eu estou falando com o papai, estou falando com o filho. Então ele tem sua própria identidade. Então quando diz aqui, o Espírito é o que dá o quê? E a carne, o que diz? Então, o que está tratando de dizer aí é que tu tens um espírito que já vem contigo assim, que em teu espírito há uma vida. Tua carne
Veja, tua carne pode mudar, pode deixar de beber, pode deixar de fumar, pode deixar de dançar, pode deixar de vestir desta forma ou daquela. Tua carne pode, não sei. Ou seja, se mete no departamento de disfarces e careta e te faz igual. Pois sabe vestir de lobo, pois tem vestido de ovelha, pode... Tua carne pode fazer 1000 maravilhas, mas sem teu espírito numa vida... Tu não vês que há que satisfazer? Teu espírito tem que ser cheio, tem que satisfazer-se. E teu espírito não vai deixar tua carne quieta até que esteja satisfeito. Veja, eu quando jovenzinho era um viciado em drogas, mas isso não me satisfazia. Eu quero sair disso. Por quê? Porque meu espírito não concordava com o comportamento da minha carne. E então eu dizia à minha mamãe, um dia eu vou mudar. E eu sei, meu filho, mas quando? E eu, um dia, mamãe, não sei, porque isso não gosto disso. Mas eu estou atado por esse meio ambiente, pelas amizades, muitas coisas que influenciam em tua carne, verdade? Mas então chegou um momento em que deixei essa conduta. E então entrei em outra, religioso. Me converti aos evangélicos. Olha, que experiência mais boa. Olha, deixei de fumar, deixei de beber. Tão bom que é um bom traguinho, um bom tempo. Vinho, isso, tudo que for. Aqui que você gostar, deixei tudo isso. E então vestia de uma forma, não via programas de televisão muito frescos. Bom, eu estava metido na igreja todo o tempo. Olha, que classe de mudança. E então me cansei disso também. Porque uma hipocrisia, o que eu sou? Agora eu passava criticando todo mundo porque eu não fumava, não bebia. Então me cansei disso. Então não tinha dinheiro, trabalhava em uma fábrica por lá, ganhando uma porcaria. Então, meu espírito, que é o que havia, começou a seguir assim. E terminei trabalhando para Metropole Life Shows. Agora sim... Meu ego, agora eu tinha dinheiro, andava num carro novo, saía na televisão. O governador Francis Harder de Boston me nomeou representante de todos os hispanos. E muitos, olha, isso me deu, e vendia apólices. Quando chegava na casa, estava assinando. Imagine, em menos de 6 meses eu era o terceiro melhor vendedor. De 33 vendedores, eu era o terceiro, o terceiro. Em vendas milionárias de apólices, isso significava dinheiro. Então, como aos 1 ano e meio de eu viver assim, meu espírito parece que disse, isso não é o teu. Você gosta de outra coisa. E comecei a cansar-me dessa vida. E era boa porque tinha dinheiro. Bom, quando eu me fui daí... O irmão da Metropolitan Life me falou, eu tinha plano de fazer uma companhia de seguros de automóveis para os hispanos que chegam aqui e ia me dar metade. Eu ponho o capital e eu necessito de tua imagem. Mas meu espírito é de uma classe que isso não o preenchia. Então me deram o privilégio de trabalhar ajudando aos viciados em drogas, metendo-os na minha casa. E... naquilo que eu consegui uma casa para eles, então se encheu, tinha como 45 sujos, limpos, negros, brancos, hispanos, de quanto. Isso me enchia, porque eu os ajudava com a palavra. E então depois me cansei disso também. Meu espírito disse, algo mais. Então me converti em pastor de igreja. E não sabia onde estava me metendo trabalhar com gente. Se você não conhece o evangelho da incircuncisão, a gente te mata. Por isso os pastores se põem velhos em questão de meses. Você não tem visto? Que é que tem que estar cantando, pastor pobrezinho, já está morrendo. E então depois, meu espírito exigia outra coisa. Teu espírito exige em ti? Tu estás cansado de algo? Mas uns dizem não, outros sim. Então chegou o momento em que papai me sacou disso, porque meu espírito teve um chamado no desenvolvimento que é o que você conhece hoje. Então eu não podia me conformar com outra coisa senão com isso. Até que me sacou disso e me trouxe
ao que verdadeiramente eu buscava. Por isso, eu não me envolvo em nada a não ser isso. E assim tu tens em teu espírito a vida. Não é que tu vai dizer, papai, Deus ajuda-me. Vai dizer, como que ajuda? Se a vida eu já pus em teu espírito. Senhor, me abençoa. Não, você está abençoado. Senhor, envia teu anjo. Aí sim. Aí tens que pedir a que o anjo te ajude, porque se descuida de uma salvação tão grande. Diga, em meu espírito, a vida. Eu estou completo. Não necessito nada. Eu não necessito que ninguém tenha pena de mim, nem me tenham lástima. Em meu espírito, a vida. Olha, você sabe a ajuda que você recebeu nesse momento? Tu sabes que o mundo está gritando para que alguém lhe diga onde é que está o tesouro? Onde que está a tua provisão? Tua provisão não está no homem. Ninguém pode te ajudar, nem tua mamãe, nem teu papai, nem tuas conexões, nem teus amiguinhos. É em teu espírito. Aí é onde está a vida em ti. Aí é que está tudo o que você necessita. Com a mente, que é onde está a vida minha. Não está em Deus por aí, lá. Não, está aqui. E a tua também está aí. Pois com isso, quando eu como, eu digo, isto não vai me fazer dano. Quando eu bebo, eu digo, isso não passa daqui. Tudo o que eu faço, eu meto na mente, e com a mente eu anulo tudo o que dizem os cientistas, todas essas porcarias, esses programas que ficam aqui amanhã, que isso alimenta, que se você toma isso, tu vai chegar a isso. Aí não está a vida, irmão. Isso tem certos princípios de cuidado e sabedoria quanto a experiências terrenais. Mas onde está o poder teu? É dentro de ti. E até que tu não o saques com tua boca, até que tu não des exercício à mente, já está olhando para o lado e jogando a culpa em ninguém, até que tu de lá comece a sacar o poder, comeces a release, a sacar, aí digo que isto é assim, digo que estou abençoado, e começa, rapaz, e isso te pega e te rejuvenesce, te cura as células, te tira enfermidades, te levanta como a águia. Assim que quando Cristo ressuscitou, o que fez foi que te ressuscitou juntamente com Ele. O homem te diz, não, batiza-te. Batiza-te. Guarda a lei. Circuncida teu menino. Batiza teu menino. E onde está o poder? Veja como Paulo disse. Então Paulo parafraseava, número 1, para esconder para esse tempo. Porque havia que esconder tudo. Porque tudo tem um tempo. Porque isto, quem iria pregar era Jesus Cristo mesmo. Ele não iria dar isto a um homem. Não, ele se guardou para ele mesmo. Ele disse, não, isto eu codifico tudo. Por isso é que uma vez Paulo disse, perto de ti está a palavra, perto de tua boca e de teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Que se confessares com tua boca que Jesus se levantou dos mortos, será salvo. Salvo de quê? Da vida diária, porque salvo tu estás desde que Cristo executou o sacrifício. Então eu vou concluir dizendo neste dia, e por isso estou aqui, porque queria compartilhar com vocês, não uma mensagem a mais, senão
pela necessidade que eu vejo em que a amada se edifique bem, especialmente nesta última etapa ministerial, que de momento é uma destapada de olho. Como que a pessoa se surpreende de coisas que acontecem em verdade? Como é que é possível? Por isso é que eu digo que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Onde está o poder? Está em teu espírito. Aí há muito poder encerrado. E aí há muita ajuda para ti. O único que essa ajuda sai com o conhecimento e a pregação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não prega, você lê e não vais poder ver. Mas se Jesus Cristo te explica, Jesus Cristo homem te explica, lhe dá vida, que de ti há umas classes de provisão internas. Há muita provisão dentro de ti. E está dentro de ti. E o único que pode tirar de dentro de ti és tu. Ninguém vai tirar por ti. Não, que a igreja não me ajuda. Não, que fulano não me ama. Ou cicrano não. Ou beltrano. Essas não são desculpas nesse reino. O poder, diga, está em mim. Está em meu espírito. Deus o pôs aí, desde antes de eu nascer. E o ativou o poder de Deus, que é o evangelho da incircuncisão. Se eu conheço a incircuncisão, conheço o poder de Deus. E se eu conheço o poder de Deus, está em minha boca. E se confesso a palavra, vai se manifestar. Como está escrito, criei, pelo qual falei. Esta é a palavra de fé que pregamos. Podemos estar em pé e podemos dizer ao mundo através de nossas câmeras que há milhões de pessoas que vêm já. Olha que bom que nós somos esse grupo e nada mais. Que milagres nos deu a tecnologia, é verdade que sim? Olha, nessas câmerazinhas agora mesmo estamos chegando a milhões de pessoas. E a esses milhões de pessoas, assim dizemos, verdade que sim, nesse tempo, a esses milhões de pessoas estamos dizendo uma informação, dando-lhe a conhecer que no espírito deles, não em Miami, nem em Cuba, nem em Honduras, não é nesse meio ambiente que está a vida. Aí não está o poder. O poder e a resposta às tuas necessidades estão em ti, em teu espírito a vida. Aí é onde está o poder. Ah, papai.